Criando armas e instrumentos, o animal homem impôs a sua hegemonia sobre todas as demais espécies. Na pecuária, escravizamos animais. Ainda hoje fazemos isso. Faz pouco tempo, que o Homo sapiens, a nossa raça, chamada de inteligente, de sábios, descobriu e percebeu que os animais são seres sencientes, ou seja, que têm sensações e sentimentos como nós, sentem dor, medo, angústia, raiva, amor e que sofrem mediante uma agressão humana. Ainda assim, continuamos escravizando os animais. Na agricultura, escravizamos as plantas e as terras férteis, os solos férteis. No planeta inteiro, há 9 bilhões de hectares de terras férteis para uso humano. Desse total, 23% já perdeu toda a sua biodiversidade. Não contentes em escravizar os animais, as plantas e os solos férteis, os homens passaram a escravizar uns aos outros. O homem é o lobo do homem, disse acertadamente o filósofo inglês Thomas Hobbes. Devastando a natureza, invadindo a natureza, pressionando os recursos da natureza, o homem percebeu nesse mecanismo que podia criar bens para seu consumo. Alguns indispensáveis à sua sobrevivência, é verdade, mas outros tantos totalmente supérfluos, inúteis, sem a menor necessidade. E a par disso, o homem criou uma economia destrutiva, uma economia de acumulação, uma economia de desperdício. O animal homem, dotado de uma inteligência, prefere a cultura do ter, abrindo mão da cultura do ser. E pior, vê no acúmulo de materiais, nas conquistas materiais, sinônimo de progresso, e olha isso como indicador de desenvolvimento. Pobre homem, não percebeu ainda que essa cultura do ter, que alimenta uma economia destrutiva, uma economia de desperdício, uma economia concentradora, é ruim para todo mundo. E o faz destruir o ambiente que ele vive, a partir de uma invasão da natureza, de uma pressão desigual sobre os recursos naturais, o que vai colocando a corda no próprio pescoço. Mas a inteligência humana não se deu conta disso. Não é por acaso que essa economia destrutiva, concentradora e de desperdício tem feito a diferença para pior no avanço da humanidade. E a inteligência humana não se deu conta disso ainda. Criamos um hipermercado mundial, repito. E o homem vê no acúmulo e no consumo seu mais ilustrativo fator de desenvolvimento. Torpe homem. Uma parte da desigualdade social, a fome, a miséria, a pobreza, ela é decorrente de uma estrutura disfuncional da economia, que distribui pessimamente os recursos e a produção econômica. A fome, por exemplo, ela pode ser enxergada dessa maneira. Uma parte considerável da humanidade passa fome, não porque faltam alimentos, mas porque a distribuição não é feita de forma justa. No mundo todo, entre hortaliças, grãos e frutas, a humanidade produz 3 quilos de alimentos per capita por dia, o que daria para alimentar todo mundo. No entanto, 900 milhões de pessoas, segundo a ONU, quase 1 bilhão de pessoas, todos os dias passam fome. No Brasil não é diferente. Em 2015, 2 anos atrás, nosso país produziu 207 milhões de toneladas de grãos para uma população de 206 milhões de habitantes, o que dá 1 tonelada por habitante. No entanto, diz o IBGE,
que 7 milhões de brasileiros todos os dias passam fome. O que mostra que há uma disfuncionalidade na estrutura econômica que distribui pessimamente os recursos e o acesso aos bens. No entanto, a cultura humana, a inteligência humana, continua enxergando que no acúmulo material nós vamos avançar, nós vamos progredir. Pobre homem que não se deu conta que essa estrutura está eliminando e devastando a casa, o meio ambiente que o próprio homem vive. A corda está sendo puxada contra ele mesmo. Estamos no limiar de um colapso geral. E se temos pretensão de continuarmos por aqui, temos que reorientar nossas decisões econômicas, políticas, para reverter esse quadro. Eliminando a cultura do ter, favorecendo a cultura do ser, e entendendo definitivamente que progresso e desenvolvimento não tem nada a ver com acúmulo material. Pobre homem que insiste nessa teoria. Só resta perguntar: quem foi o infeliz que um dia nos denominou como Homo sapiens? É esse o tema de hoje. Obrigado pela atenção.